gravação iniciada. Dando sequência ao julgamento do item 137, nós estamos julgando agora o ponto 2.3 do voto da relatora, que diz respeito à necessidade ou não do lançamento nesses casos. Então, como vota, Pedro? Eu acompanho a relatora. E Renan? Renata? Acompanho. Lara? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Eu voto pelas conclusões, presidente. Perfeito. Eu acompanho integralmente a relatora. Então, por último, a gente tem da alegação de decadência que a relatora está aplicando aquele voto da Maísa no acordo 3402 a 04345. Né? Mais algum esclarecimento é necessário aqui? Como eu só queria, estou até acrescentando aqui no final do voto, em relação a esse tópico, que uma vez que se eu estou aplicando o RESP, dizendo que não há necessidade de lançamento do crédito tributário, então a gente não pode confundir a questão do débito decorrente de crédito, de constituição de crédito tributário pelo lançamento, com o débito decorrente de saldo a pagar em revisão da decisão judicial, no caso, né? Porque ele apurou crédito, débito. Se eu estou dizendo que a fiscalização não pode lançar, por aplicação do RESP, como que eu vou considerar o prazo decadencial, neste caso aqui específico? Se eu estou tratando, então, se eu não posso constituir o crédito tributário, então estou tratando de saldo a pagar, e não de crédito tributário constituído. É isso. Você está negando o provimento, então, nesse item, né? Nesse item, eu estou negando. Tá, então, você não acolheu aquele que Lara falou aí, não? Não. Acho que não aconteceu. Porque aí, no caso, normalmente eles não fazem nem o lançamento, eles fazem a compensação do próprio demonstrativo. Não existe um lançamento próprio. Realmente não cabe. Entendeu? Por isso, não cabe mesmo porque está decadente. Ele, em compensação, ele não vai fazer isso. Aí, com relação ao lançamento, eu concordo plenamente. Agora, com relação a ele fazer a compensação de débito recolhido, que ele descobre depois que ele recolheu a menor, com outros períodos em que houve, que ele apurou crédito a maior, desde quando o débito esteja decaído, já tenha sido extinto. E foi isso que a Maísa falou nesse voto que a Cíntia citou. É porque quando você olha o voto da declaração de voto, ela fala, não poderia ser feita essa cobrança, exatamente como a Lara está dizendo. Só que, nesse caso, ele tinha alguma minúcia de prova e etc. Mas o que ela sustentou, por isso que ela declarou o voto. Justamente para ficar consignado isso daí que a Lara está falando, que parece que é o que está acontecendo nesse caso aqui, diferente do dela. Não é diferente. Aqui, até... da sequência aqui do destaque. Observe-se, portanto, que a apuração dos valores devido a título de PIS foi realizado pela fiscalização com fulcro na própria apuração apresentada pelo sujeito passivo e em sua declaração do imposto de renda, no caso aqui do CTF, inexistindo na hipótese uma revisão de valores devidos. Aqui, o que eu considerei, tá? Eu não estou tratando de crédito tributário, crédito tributário constituído. Estou tratando de saldo a pagar. Tá? Por isso. Mas o que muda com relação à decadência? A decadência do direito de exigir. Você saldo a pagar e imposto menor. Isso, ele pagou pouco. Devia 100, pagou 50. Ainda tem 50 a pagar. O débito é esse. Daí você conta o prazo para se fazer aí você vai fazer o quê? Aí você vai quitar. Aí quitar. E como é que você vai quitar? Você vai pegar o crédito de um outro período, acima ou abaixo, para quitar. Aí é compensação. Só que o débito, mesmo esse saldo aí, ele já não poderia mais cobrar, porque ele já está extinto. O negócio é de 88, é de 89, gente. 88, 89. Já está, ó. Quando a fiscalização analisou isso já estava extinto, ó. Eu acho que é muito desfavorável, nesse ponto aí, eu acho que é muito desfavorável
Eu acho que não cabe, não. Para mim, é cobrar débito extinto. É compensar débito extinto. Entendeu? Entendi. Não cabe lançamento e não cabe compensação, no meu entendimento, desse saldo devedor aí, em desfavor do contribuinte. Entendeu? Mas essa imputação... É uma imputação. Ele faz uma imputação por ele mesmo. Ele imputa. Ele imputa por ele mesmo. Então, eu acho que a imputação é possível. Se o débito não tiver decaído, é possível a imputação. Não precisa fazer lançamento e você pode imputar. Enquanto tiver crédito, você pode imputar, porque você só vai devolver ao contribuinte que realmente o líquido, né? Mas quando o débito, eu tenho essa particularidade aí, quando o débito já está extinto, aí você não pode, no meu entendimento, tá certo? É meu modo de ver, assim, eu vejo a situação assim. Você não poderia fazer isso, tá? Porque aí você está cobrando uma coisa do contribuinte que realmente ele não tinha mais obrigação em relação àquilo e aquele débito já está extinto. É assim que eu entendo. Tá Ok. Esse é o posicionamento mesmo. E, desculpa, mas é o posicionamento da Maísa nesse ponto aqui. Naquele caso, vai lá a declaração de voto, eu acabei de ler. Ela nega porque, no caso concreto, tinha particularidades, mas ela começa a declaração de voto explicando justamente isso que a Lara está falando. Bom, eu vou rever, mas realmente eu não interpretei dessa maneira, não. Ok, você mantém seu voto, sim. Perfeito. Então, vamos votar então. Pedro? Presidente, como eu acho que não ficou clara essa situação, até que a Lara falou aí, eu vou dar provimento, vou acompanhar a relatora. Ok. Vou relatora. Renan? É um pouco complicado, né? Inclusive, em alguns pedidos de ressarcimento, eu tenho entendido, assim como a fez, utilizando aí sim a súmula 159 que a Thaís citou anteriormente, que justamente fala que não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS e COFINS não cumulativos, ainda que os ajustes verifiquem na base de cálculo das contribuições. Calma que eu vou chegar no ponto. Nos processos de ressarcimento, eu tenho entendido que, como não há glosa, não há necessidade de lançamento. Então, não haveria que se falar em decadência, já que não haveria, na glosa do direito creditório do ressarcimento, quando a auditor está lá analisando o pedido de ressarcimento, quando eventualmente ele faz essa compensação de ofício, como a Lara chamou, na verdade, um conto de contas, né, desconto, lá não é lançamento em si. Então, dentro do pedido de ressarcimento, da escrituração do contribuinte, esse encontro de débitos e créditos me parece possível. E aí é um ponto, nos pedidos de ressarcimento. Aqui nós estamos falando de pedidos de restituição de pagamentos indevidos, então são competências diferentes. Essa questão de sair atraindo um débito para compensar com um crédito do período posterior, eu confesso que para mim, apesar de ser um tema realmente cinzento, ao menos durante esse processo, a impressão que me dá é que tem razão a Lara nos comentários dela, apesar do meu posicionamento próprio referente ao pedido de ressarcimento, baseado nessa súmula CARF, aqui como nós estamos tratando de pedido de restituição, que são competências diferentes, essa questão de você sair empurrando o débito para as outras competências não me parece correto. Deveria ter ocorrido o lançamento desses saldos a pagar. Então, pelo menos nesse ponto, eu vou acompanhar, na verdade, vou abrir divergência, né, nos termos que a Lara levantou. E, Silvio, ainda tem questão. No ressarcimento, o crédito é escrito rural. Isso. Aqui é pagamento mesmo. Justamente esse ponto. Ressarcimento é ressarcimento e débito. Só existe a contabilidade. Aqui não, aqui é tabela, é dinheiro, é vis-a-vis. Uhum. É só um segundinho agora que a gente já está no voto, tá, Lara? Vamos lá, Renan. Renata? Abro divergência para dar provimento. Ok, Renata? Acompanha a divergência. Agora sim, Lara, pois não? Acompanha a divergência. Ok, Sabrina? Acompanha a divergência. Thaís? Com a divergência. Eu acompanho integralmente a relatora. Eu tenho uma dificuldade, Renan, já que você abriu divergência,
Então, no caso, o cara pode estar pedindo tudo, ter direito a receber tudo. Se eu não posso fazer essa compensação, então ele tem direito de receber todo aquele montante que ele recolheu e não tem nenhum débito. Né? Nós não estamos falando de lançamento. Né? Ele tem direito, e não foi a gente que reconheceu, não, foi a justiça. A nossa responsabilidade, nós estamos totalmente fora dessa... E nesse caso específico também, a gente está reconhecendo uma coisa que a gente não sabe ainda o que é, a gente não, vocês, né, que foi a maioria de votos, né, não sabe, não sei qual foi o pedido dele nesse ponto, né, se teve alguma suspensão, alguma coisa assim, o valor, essa questão não está colocada, nós estamos reconhecendo aqui, o colegiado está reconhecendo um direito, falando que não pode fazer essa compensação, logo o cara vai ter direito de receber tudo aquilo que ele recolheu nesse período de 88 até 95, sendo que não é possível. Tem só um detalhe, que o pedido dele ele é claro, ele fala, caso a recorrente tenha efetuado recolhimentos a menor a título de PIS, então o próprio contribuinte no pedido... Mas o recolhimento a menor é isso, então, o Renan. O recolhimento a menor significa o quê? Pela essa nova apuração, ele devia 10. Então, será que ele mesmo não está limitando essa decisão, não? O que eu entendo de recolhimento a menor é que, pelo novo cálculo, houve uma apuração, olha, ele deve 100, mas o pagamento dele foi 90. É basicamente isso. Esse saldo de 10 negativo, pode ser transferido para competência posterior, para abater o crédito contribuinte? No entendimento, não. Tá? Então, mas é isso que a fiscalização fez? A minha dúvida é essa, Renan. A fiscalização fez isso, nós estamos falando em tese. Então, a tese para dar ou para não dar, né? Então, a gente tem que olhar. Não sabe, foi uma coisa que, por exemplo, a relatora não colocou isso no voto dela e a Lara levantou essa possibilidade. Ela fala que, por exemplo, se fosse lá o 90 e 100, essa diferença pode ser, no mesmo período, bate um com o outro, perfeito. Mas não pode isso aqui compensar com o que está faltando no outro mês. Isso, no momento nenhum aqui, foi colocado, a gente não sabe disso. Mas foi o que ele se defendeu. Ele se defendeu disso. A parte do voto vencedor vai ter que colocar isso, o que foi reconhecido, entendeu? E detalhar isso, e mesmo agora, na hora que eu for proclamar o resultado, né, que a maioria do colegiado entendeu que da decadência do físico de constituir o crédito tributário. Decadência de que crédito tributário que a gente está falando? Nós vamos ter que delimitar isso. Porque senão a gente vai dar uma decisão aqui que o cara vai poder pegar o dinheiro todo de volta e sem nada, entendeu? Então, eu acho temerário, às vezes, uma questão assim, porque nós não tem uma delimitação. A Lara falou em tese. Eu falei que não estava configurado nos autos. Exatamente, eu concordo plenamente. Isso que a Lara levantou em tese não foi configurado hora nenhuma, e ninguém aqui garanto que tem certeza desse fato. Então, pode ser esse entendimento colegiado? Pode, mas então a gente tem que colocar isso bem detalhado agora na parte dispositiva, no resultado do julgamento. Mas a Renata, só um segundinho, Renata, depois você e depois eu. E eu posso justificar meu voto? Claro, não foi proclamado o resultado ainda. Então eu vou acompanhar integralmente a relatora. Realmente não sabe. Sim, mas ainda assim, a maioria... Mas o que eu não estou entendendo é porque que, se não está claro para dar, por que não está claro para negar e tudo bem? Então, a gente tem que ir lá na minúcia, seja para dar ou para não dar. E daí é um problema do que foi apresentado aqui, que está todo mundo em dúvida. Sim, entendeu? Isso eu não entendi muito bem. Por que então, se for para a gente negar, tudo bem faltar informação? Perfeito, Thaís. Eu só falo que para a gente vai conceder um direito genérico, assim... Ou negar um direito genérico, assim. Então, vamos lá. Então, vamos todo mundo olhar. Ou vamos pedir vista. O que eu não estou entendendo só é o argumento de que, então, porque agora deu, a gente precisa de mais que isso. A gente pode dar a tese, isso vai ser liquidado. Não, e pelo que eu estou entendendo, a gente não está dando crédito nenhum diferente do que o Poder Judiciário deu. Quem deu o crédito foi o Poder Judiciário. E daí, o que está acontecendo aqui? Foi feito uma compensação. E daí vai ter, eventualmente, débitos ali. Se forem débitos que estão decaídos, pronto. É isso. Ele não vai ganhar nada, presidente. É isso que eu estou só colocando. Ele não tem dinheiro que vai vir para ele.
Ele só vai deixar eventualmente Se ele não pagar pode algum abater mês débito, desse se ele não ponto pode de abater um débito dele, que foi declarado lá atrás, Tudo bem, mas o que eu estou dizendo é que ele não vai, assim, ganhar nada indevidamente. Eventualmente, algum débito vai estar decaído. não, Thaís, vai sim. Se ele devia 90, né? E se não é possível eu fazer essa compensação com esse 90, ele vai ganhar aqueles 90. Porque se eu vou deixar, se aquele débito já está extinto, ele fica com 90 para ele receber de volta. Sim, eu Acho que entendo. não, presidente. Não, vai compensar Não. o que ele fez, presidente. Acho que você está pensando São errado. os 10 aí, Não é que isso, o seu não. exemplo aí dos 100 Não é isso, não, não né, é e isso, 90, não. ele não vai pagaria ser os 10. cobrado de Né? uma diferença. Não é isso, A não. diferença dos 10 que ele não receberia. Isso. A diferença, por exemplo, acontece o seguinte, ele pagou 120, aí ele devia 100. Aí ficou um débito para ele lá de R$20, de 20, vamos supor. Um débito de quê? Isso é raro de acontecer nesses casos. É bem raro, porque como aplica essa semestralidade, o valor que ele tem que pagar é uma titica. Não era corrigido monetariamente, o negócio é uma titica. É raríssimo de acontecer. Mas quando acontece, vamos dizer que ele fica devendo lá 20. Aí o que normalmente não, que muitas vezes acontece na fiscalização, ele pega aquele saldo do mês anterior que foi positivo, que é um crédito contribuinte, por exemplo, ele pegou, ele deu um saldo, um débitozinho de 20 de fevereiro. Só que em janeiro ou em março, ele tem um crédito de 30. Aí, no final, o pessoal faz a imputação de pagamento. Aí pega aquele créditozinho que ele tinha, daquele mês, daquele período de apuração de março, e vai e compensa aquele débitozinho de fevereiro. Entendeu? Não quer dizer que ele não fez o encontro de contas. Ele fez o encontro de contas. Continuo não entendendo, Lara. Sinceramente, continuo não entendendo. E foi ela que colocou essa questão aqui no voto dela, porque foi levantado por contribuinte agora. Olha só. Explica só, por gentileza. Por exemplo, ele recolheu 100. Só que era devido pela semestralidade que ele tinha que recolher 10. Então, o valor que ele deveria, débito pelo novo cálculo, é 10. Perfeito. Então, aí ele vai ter para receber de volta 90. É isso? Ele vai ter Pronto. Aí, em janeiro, ele tem para receber de volta 90. Mês seguinte, ele deveria 20 e ele recolheu 100 também. Então, seria 80. O que ele não... O que está decaído aí, pelo que vocês entenderam? Aí ele vamos dizer que em janeiro, no seu raciocínio, em janeiro ele tinha 90 de crédito. Só que em fevereiro, não sei por que cargas d'água, o PIS, o DARF, menos o que ele devia pela lei 10.770, restou, ele pagou a menor, se descobriu no mês seguinte que ele pagou 10 a menor. Ele pagou 10 a menor. Na mesma operação que você fez em janeiro, que deu 90 de crédito, em fevereiro vai dar 10 de débito. Aí o que eu entendi que aconteceu? Ele pegou o 90 de débito, de crédito, e abateu o 10 de débito dos meses subsequentes. Tá certo? Só que é aí que eu digo, só que esse débito aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele está extinguindo o débito por compensação. Ele pegou um crédito do mês anterior, abateu de um débito de um mês posterior, fez uma imputação de pagamento e ele vai dar o saldo residual ao contribuinte. Porque a gente está falando que cada mês morre. Cada mês morre. Mais uma vez em tese, Thaís. Então, perfeito. Tá? Eu quero agora, para proclamar o resultado, o que foi o colegiado, por maioria de votos, concedeu o quê? Reconheceu o quê? Deu maioria. Da decadência do direito de fisco de constituir o crédito tributário. Mas eu acho que com a Renata mudando o voto não deu maioria, presidente. Deu. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é compensação? É voto de qualidade, presidente. De qualidade. Com a Renata mudando o voto, mudou o resultado. Tá, 4. Nós somos 8. Isso é compensação, não é alto. Perfeito. Então, melhor ainda.
Então, eu vou proclamar o resultado. Deixa eu voltar aqui. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para que seja realizada a revisão dos cálculos, considerando como fato gerador a partir de julho de 1988, tomando como base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior, entre parênteses, janeiro de 1988. A conselheira Thaís Laurentiis Galgovich voltou pelas conclusões no tópico que analisou a necessidade de lançamento. E aí eu vou colocar aqui também vencidos os conselheiros. Ah, não, né? A gente vai ter que dividir isso, né? Mas foi unanimidade o que nós demos. Pelo voto de qualidade. Deixa eu colocar, igual a Maísa colocar, julgou da seguinte forma, né? Por unanimidade. Mas o que é primeiro? O que nós demos provimento? O que a gente tem que colocar primeiro é o que foi dado provimento. Foi dado parcial provimento. Parcial provimento por unanimidade, isso tudo que eu falei. Isso. Daí você tinha falado, Thaís ficou pelas conclusões naquele. E pelo voto de qualidade. E daí, vencidos os conselheiros 4, põe o nome de nós 4, com relação ao item tal. Pronto. Conselheiros, exatamente, vencidos conselheiros, Pedro não. Renan. Foi o Renan, Sabrina, Lara, Sabrina e eu. A primeira é a Lara, né? Lara. Isso, Sabrina e Thaís. Quarto. A decadência. Quanto decadência? Né? Perfeito, ok. Acho que assim fica resolvido e permanece o voto ninguém vai fazer declaração de voto, não. Esse caso aqui seria interessante, uma declaração de voto, porque deu uma discussão grande. Ei, Lara, beleza? Quer declaração de voto ou não? Eu não vou embora. Vou deixar aqui para você. Que vai aparecer um proximamente nos próximos. A declaração de voto está aqui, a da Maísa, que na minha opinião está falando o contrário do que está aqui. Então, mas já está aqui. Você não gostaria de colocar a declaração de voto copiando o voto da Thaís? Está até fácil, Thaís. Eu acho que é importante para... É porque eu discordo de tanta coisa que vai ficar complicado. Não, melhor não. Prefiro só votar mesmo. Eu já fiz um voto desse na minha turma. Mas eu vi que estava claríssimo o que o auditor tinha feito. Estava claríssimo, assim. O caso de Maísa também foi falta de provas, que ela colocou lá que a situação não se configurava, não estava provado nos autos que a situação se configurava. Eu acho aí também que a citação foi desfavorável à sua posição. Obrigada. Ok? Então, esse é o resultado. Vencido Silvio Renan, Lara, Sabrina e Thaís contra a decadência, e a Thaís votou pelas conclusões no tópico que analisou a necessidade de lançamento. É isso mesmo, né, gente? Ok? Uhum. Então, ufa, encerramos esse ponto. Então, isso aqui foi... Na verdade, o resultado é dado provimento parcial por unanimidade. Isso que foi resolvido. O próximo item, 138, com a Bahia. Mais uma vez a Bahia aí, né? Dos nossos Pedro e Lara. Relatoria da Thaís. Thaís tem a palavra. Então, presidente, eu propus uma resolução, caso o colegiado concorde, senão o voto está aí na pasta já também. Eu estou com eco. Tem alguém mais com o microfone aberto? Vamos ver se melhora agora. Melhorou. Então tá. Resolução. Eu vou, por causa do horário, vamos ver se eu consigo explicar para vocês, tá? Cooperativa, tá? PiscoFins, questão de ato cooperado, tá? Para ver se tributa ou não pela contribuição ao PIS da COFINS. Só que é uma situação bastante particular dessa cooperativa, porque eles participam de um leilão e daí eles têm uma subvenção do governo da Bahia por participar desse leilão. Daí tem um nome aqui, eu vou ler para vocês, e a questão é se essa subvenção que eles recebem do governo da Bahia é ou não ato cooperado, ou seja, se é ou não tributável pela contribuição ao PIS pela COFINS, tá?
Além disso, foi muito esquisito o que aconteceu nesse processo, porque o auditor, na hora que lavrou o auto, colocou como responsável solidário todos os cooperados, todos os produtores rurais da cooperativa, porque entendeu que eles tinham interesse econômico no fato e, enfim, lavrou o auto dessa forma, tá? Isso foi excluído pela DRJ. A DRJ excluiu a responsabilidade de todos os cooperados, tá? E até no voto teria um tópico falando de que isso não é objeto de recurso de ofício, porque, apesar disso, o limite de alçada é menor que 2,5 milhões, mas, enfim, não vou tratar aqui, porque a proposta de resolução é com relação ao mérito. Mas eu acho que, explicado isso, eu posso ler a resolução, que vai ficar claro. Caso não, vocês me avisam que eu volto, tá? Mas o ponto principal vai estar aqui. Vamos lá, página 8, tá? Estou tomando conhecimento porque é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade. Analisando detidamente a defesa apresentada pela contribuinte, temos que, no primeiro ponto, trata das particularidades societárias e mercadológicas das atividades das cooperativas. No tópico seguinte, passa a discorrer acerca do conceito de atos cooperativos, caracterizado, no seu entendimento, como aquele realizado com terceiros, desde que nas outras duas pontas estejam um cooperado e uma cooperativa, e que ele se opere em cumprimento ao seu objeto social. Ato contínuo passa a defender a insubsistência da autuação fiscal justamente por ter alcançado atos cooperativos, citando excertos doutrinários e invocando o artigo 79 da Lei 5.764. Explica que a cooperativa comercializa produtos de seus cooperados, defendendo que, se a receita da produção não foi tributada, obviamente que o PEPRO, prêmio equalizador pago ao produtor rural, subvenção decorrente dessa operação também não deveria ser tributada. Também argumenta no sentido de que os valores do PEPRO, que é essa subvenção que eu falei para vocês do leilão, tá? São repassados aos seus cooperados de maneira proporcional à sua produção, já que são enquadrados como receita da atividade agrícola. Dessa forma, havendo a aplicação do artigo 11, inciso 1, da IN 635 para a exclusão da base de cálculo da contribuição PIS e da COFINS desses montantes. Numa terceira linha de argumentação, apresenta primeiramente a sistemática do PEPRO, enquanto subvenção patrocinada pelo governo federal, falei da Bahia, vai ser governo federal, reafirmando que os valores passam só provisoriamente pela cooperativa, sendo depois transferidas aos cooperados, conforme demonstra a documentação acostada aos autos, folhas 2688. Isto porque tais valores não pertencem à cooperativa, não podendo ser tratados como sua receita não operacional, como quer o lançamento tributário. Trata-se de receita do cooperado produtor rural. Como último ponto, a defesa citou acórdão tal da RJ Florianópolis e uma sentença proferida pela vara civil da Bahia, também em seu favor, tá? Então, tem tudo isso com relação ao mérito. E qual que é o meu ponto da diligência? É uma questão pensada no meio de tudo isso. Com efeito, vemos que a defesa é pertinente quando coloca e busca comprovar que os montantes recebidos a título de PEPRO são repassados aos produtores rurais cooperados, haja vista a hipótese de exclusão da base de cálculo estabelecida no artigo 15, inciso 1, combinado com o parágrafo 2º, inciso 1 e 2, da MP 2158, em verbis, que diz o seguinte: as sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos artigos 2 e 3 da Lei 9.718, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS os valores repassados aos associados decorrentes da comercialização de produtos por ele entregue à cooperativa. E que, para isso, os valores serão contabilizados destacadamente pela cooperativa e comprovados mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor da operação, da espécie do bem ou mercadoria e quantidades vendidas. Fecha aspas. Lembre-se que o PEPRO é uma subvenção econômica concedida ao produtor rural ou cooperativa de produtores rurais e faz parte da política de garantia de preços mínimos do governo federal. O PEPRO é lançado quando o preço de mercado de um determinado produto está abaixo do preço mínimo ou do valor de referência, o
objetivando promover a garantia de renda do produtor rural. Ou seja, tem o leilão. Se o valor do leilão é abaixo desse mínimo, o governo federal vai lá e vai vender pelo mínimo. Só que para o produtor rural isso seria ter prejuízo, né? Então o governo federal vai lá e dá esse PEPRO, que é essa subvenção, para fazer essa equalização do preço, tá? O produtor rural e a sua cooperativa que desejam participar devem seguir as condições estabelecidas no aviso divulgado com antecedência mínima de 5 dias em relação à data do leilão, que é realizado por meio de sistema eletrônico. Tá? Ou seja, trata-se de subvenção governamental que, no caso, é decorrente da comercialização dos produtos entregues pelo cooperado à cooperativa. A defesa busca provar o alegado repasse dos valores aos associados. Então, o que acontece? O governo federal dá essa subvenção para a cooperativa. E o que ela está falando é, eu recebo isso e repasso aos produtores rurais que me deram os produtos, né? Eu, cooperativa, eu só estou aqui de intermediária do leilão, tá? Esse valor do PEPRO, na verdade, ele é dos produtores rurais e aí eles são repassados. E por que isso é importante? Por causa da hipótese de exclusão de básica de cálculo que eu acabei de falar para vocês. Tá? Ali em cima que eu grifei, tá, falando que os valores repassados dos associados decorrentes da comercialização de produtos por eles entregues à cooperativa é uma hipótese de exclusão da base de cálculo. Tá? Então, vamos lá. A defesa busca provar o alegado repasse dos valores aos associados pela ampla documentação juntada à peça de impugnação. Entretanto, analisando tais documentos, verifica-se que existem casos de descompasso entre as datas e os valores que teriam recebido da Conab, por meio que é quem paga o PEPRO, né, por meio do documento confirmatório de operação e dos pagamentos realizados aos produtores a título de PEPRO. Pelos motivos acima expostos, justifica a necessidade de conversão do julgamento em diligência, para o arremate do convencimento ao colegiado. Para tanto, deve ser tomada a seguinte providência pela repartição de fiscal de origem. 1. Intimar a recorrente para trazer aos autos, se houver qualquer documentação suplementar que possa corroborar os repasses aos cooperados, como, por exemplo, a cópia de cheques. 2. Com base nos documentos acostados aos autos, mesmo que não complementados pela recorrente conforme no item 1, para não ter problema da fiscalização, falar, não complementou, então não vou analisar. Então, eu quero que fale mesmo só do que está aqui, né? E nos fatos descritos pela contribuinte, elabore relatório conclusivo a respeito da comprovação do repasse dos valores a título de PEPRO pela recorrente aos produtores rurais cooperados. Antes do retorno dos autos, a recorrente deve ser intimada no resultado da diligência para manifestar-se no prazo de 30 dias. Tá? Thaís. Oi, presidente. Entendi, perfeito. Só que o que essa cópia de cheque adianta? E segundo, não está batendo esse demonstrativo dela, os valores? Acho que quem falou isso não foi só eu, foi a DRJ também, tá? Acho que é isso que a gente tem que buscar junto à unidade de origem e à cooperativa, que justifique que esse valor repassado do PEPRO, que, né, não está batendo com a venda do cooperado. É isso que a gente tem que vincular. Então, a gente pode falar assim, intimar a recorrente para trazer aos autos, se houver qualquer documentação suplementar, possa corroborar os repasses cooperados, bem como explicitar as razões de descompasso dos valores. Eu acho que é essa vinculação que precisa de gente comprovar, que a gente vai excluir esse valor, desde que esse valor seja decorrente de uma venda do cooperado. É isso que tem que bater. Que se tiver um valor lá, cópia do cheque, o cara deu 50 pro cara. Se a cópia de cheque de 50 reais não vai adiantar nada. Não, é que não é tão grotesco assim, senão eu nem pediria diligência. Entendeu? Mas... Eu acho que a vinculação é que a gente precisa de fazer, né? Essa vinculação fina, né? É o repasse de tanto para o cara, e aí quais são as saídas que esse cara deu dos produtos comercializados por ele. É isso que a gente tem que tentar vincular. Era isso que eu queria mesmo. Eu acho que faltou mesmo falar isso. Eu queria fazer uma observação aqui, que foram 2 pontos que o auditor fiscal, duas fundamentações que ele, com relação a essa questão, né? O primeiro é que ele entendeu que são operações que, embora tenha relação, o recebimento da comercialização e a subvenção,
a subvenção não seria decorrente da comercialização. Tem alguma relação? Tem. Agora, o texto que está aqui, eu interpreto, concordo com o auditor, certo? Os valores repassados aos sócios decorrentes da comercialização, ou seja, os valores repassados aos sócios recebidos da comercialização é o que eu entendo, certo? Então, o valor, só os valores referentes à venda que poderiam ser excluídos. O valor referente à subvenção para custeio não poderiam, porque ele não é decorrente da comercialização. Esse entendimento é o primeiro fundamento. O segundo fundamento é que não houve comprovação também do documental, ele trouxe vários documentos, certo? Há um descompasso entre os valores recebidos de subvenção e aqueles repassados para os associados. E foi analisada essa documentação toda, e cópia de cheque, tudo, e não se chegou a um descompasso entre o que se recebeu de subvenção e o que foi repassado. Com relação ao que foi recebido, os valores recebidos pela venda, pela comercialização, a DRJ admitiu a exclusão. Isso aí não está em discussão. O que está em discussão é só a subvenção, os valores recebidos da subvenção. Não foi nem autuado. Não foi nem objeto de autuação. Não foi objeto de autuação. Não foi objeto de autuação, Thaís. Isso. E foi objeto de autuação, mas a DRJ excluiu, não foi esse valor, não? Não. A única coisa que a DRJ deu foi tirar os responsáveis solidários. Os associados. Não, tudo bem, então eu confundi. A autuação é só sobre esse valor, essa parcela, que não é o que a cooperativa recebe pela venda dos produtos agrícolas no leilão. É sobre a subvenção, só sobre esse subvenção para custeio. E o que o Pedro colocou está perfeito, porque, inclusive, por isso que eu trouxe o acórdão, caso o colegiado não concordar com a diligência, porque para a diligência fazer sentido, você precisa entender que esse decorrentes da comercialização dos produtos por eles entregues à cooperativa, que está no artigo 15, engloba essa subvenção. Isso aí, Thaís, esse é o ponto que eu gostaria de destacar. Entendeu? E daí, é aquela coisa, se não antecipa o voto, vai ser antecipa, né? Então eu entendo que sim. A questão da decorrência, Pedro, é para o seguinte, se não existisse a intervenção estatal nisso... Não tinha venda. A questão, garantir o preço está lá embaixo. O que veio a intervenção, essa subvenção? Para recompor esse preço, como se fosse para garantir a renda mínima para o produtor rural. Isso. Então, a lógica é essa. Então, essa subvenção é um complemento da venda que o cara fez. Por isso... Sim, mas fora decorrente da comercialização, não é... O valor referente à comercialização. Mas aí é mesmo, realmente, mas eu estou colocando que é razoável essa alegação, porque é decorrente, não é o valor da venda, mas decorre da venda. Por isso, Thaís, a questão da necessidade da vinculação dessa coisa. Tem que ter ali, vendeu tanto, recebeu tanto, vendeu tanto, recebeu tanto. Aí a gente vai julgar o método, se isso aí é que tem isso no processo, nos documentos que ele juntou, ele está tentando fazer essa vinculação. É que dá esses descompassos que a DRJ percebeu. Por que a DRJ fala? Ela entende, para mim não seria hipótese de exclusão de base de cálculo, como o Pedro está falando. Mas mesmo que você supere isso, existem alguns descompassos nessa documentação, entendeu? Mas vai ficar melhor mesmo complementando aqui na diligência, como você está falando, presidente. Eu acho desnecessário, Thaís, não? Oi? Essa cópia de cheque, isso aí já não tem nos autos? É porque a DRJ mencionou também. Sim, Só mais um ponto aqui, com relação ao segundo fundamento, que a própria lei estabelece que deverão ser contabilizados destacadamente pela cooperativa e comprovado mediante documentação hábil e idônea com a identificação do associado, do valor da operação, da espécie de bem, mercadorias e quantidade vendida. Foi solicitado isso na fiscalização e também o contribuinte não logrou êxito em fazer essa comprovação. É claro que a legislação, que isso aqui tem que ser bem definido, né, bem
destacado na contabilidade para permitir uma comprovação perfeita, e foi feita essa tentativa durante o procedimento fiscal e o contribuinte não logrou êxito, certo? Então, não sei se seria o caso da gente agora também dar mais uma oportunidade, já que durante o procedimento fiscal foi feita toda essa verificação, certo? O que eu acho, Pedro, só é que, assim, como tanto a fiscalização como a DRJ estavam parando na premissa antes de que não se aplica a exclusão da base de cálculo, essa prova estava sendo analisada de uma maneira diferente, entendeu? Tanto que a DRJ fala, existem alguns pequenos descompassos, então, assim, não é que não tem, não é que o documento não faz sentido, eu acho que, assim, por muito menos a gente converte em diligência processos aqui no CARF, entendeu? E a repasse, não há dúvida. Não há dúvida, existe repasse. A questão é que se é 100%, se é na vírgula do que está aqui na autuação ou não, entendeu? Se você for lá, eu estou citando as folhas, tá? Da documentação adjuntada, folha 1030 e seguinte, tá? Tem lá muita coisa, e tem essas tabelas, e tem esses documentos confirmatórios de operação, tudo bonitinho, entendeu? Assim, há repasse. A questão é, então aqui a data veio dia 10, mas daí você fez o repasse. O repasse pode ser. O repasse pode ser de inúmeras coisas, inúmeras atividades que têm relações entre um e o outro. O repasse vai haver entre a cooperativa e seu associado. É saber se é com relação a isso. E a lei é clara aí também, para você dar direito à exclusão, tem que ser destacado na contabilidade e ser comprovado documentalmente, tem que estar tudo certinho. Isso o contribuinte não comprovou durante a fiscalização. Foi feito esse esforço da fiscalização também para que tivesse essa comprovação. Não foi feito. Bom, ficou parecendo isso para mim. Daí é uma questão de entendimento mesmo. Para mim é caso de diligência, porque a documentação está aí, e a gente aqui, em julgamento, não consegue bater o martelo de qual foram as pequenas nuances em que ela não foi perfeita, a documentação. Mas o que é fato é, a documentação prova o quanto é negado, que é que existem esses repassos vinculados ao PEPRO. Tá? Ninguém contestou, nem a DRJ, de que esses repasses têm a ver com essas operações que estão nesse auto de infração. A questão era mais de data, pelo que eu me recordo. Tá? Mas fica à vontade, se achar que não é caso de diligência e eventualmente política também, o voto está aí. Mas para mim, eu acho essa diligência bastante pertinente. Tá? Ok. Vamos votar então a diligência da proposta pela conselheira Thaís. Pedro? Presidente, eu vou discordar da diligência, né, que eu entendo que, pelos dois fundamentos que eu já explicitei aqui, não seria o caso de diligência e estaria pronto para ser julgado o processo. Ok. Cíntia? Considerando os argumentos do Pedro, principalmente com relação à oportunidade que já foi dada de prova, eu acompanho a divergência. Tá. Pela não diligência. Ok. Renan? Relator. Renata? Com a relatora. Lara? Com a relatora. Sabrina? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora, entendo sim a necessidade de diligência, acho que esse caso, ainda que exista a questão formal, a exigência da lei com relação a isso, não sei se é a lei ou instituição normativa que traz isso, né? Acho que essa situação precisa de ser melhor aclarada, igual a Thaís falou, um direito tende a existir, a gente não sabe quantificar quanto, né? E por muito menos, a Thaís bem destacou isso, a gente baixa em diligência para quantificar. E é claro que aí, quando retornar, a gente faz a apreciação do mérito para ver se efetivamente isso é vinculado, é decorrente, né, Thaís? A venda ou não. Então, a diligência... Mas, presidente, então, você deu uma boa sugestão ali da redação para eu complementar, né, o item 1. Eu vou proclamar aqui. Então, resolve o colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso de diligência nos termos do voto da relatora, vencidos conselheiros Pedro Souza Bispo e Cíntia Helena de Campos. Com relação ao
aos requisitos, Thaís? O primeiro, né? Porque a intimar recorrente a trazer aos autos se houver qualquer documentação suplementar que possa corroborar os repasses, bem como justificar... A diferença entre os demonstrativos apresentados que vincularam o valor recebido da subvenção e as compras, as operações dos cooperados. Não sei como que é o nome. Tá, pode deixar. Nesse sentido. Obrigada. Ok, então, passando para o próximo, gente, nós temos 4 processos. Nós temos 20 minutos, no mais exato 18 minutos. Fischer, como é que é, Pedro? Fischer, deixa eu ver aqui, mas eu acho que é diligência, presidente. RNJ, Renata, é diligência, é voto? Acordo. É voto, mas eu acredito que não seja tão complexa a questão do colegiado. E o SAF é diligência também, e o Companhia Hidro, Silvio Renan? Renan? Não estou ouvindo. Diligência, não? Alô, Ouvimos. Está um pouco ruim, você está travando um pouquinho, Renan, mas... É diligência? Tá, gente, então, possivelmente vai dar para a gente julgar os 4. A gente deve passar das 18 horas, a Patrícia do Apoio vai precisar de se ausentar. Então, eu peço então para o Renan e para a Cíntia ficarem a postos com relação à gravação, então. Aí a gente segue normalmente. Presidente, por favor, você pode expulsar, tem uma segunda Cíntia aqui, é que eu caí no meio do debate, voltei e eu não consegui me tirar. Você mesmo pode expulsar você. Não tem. Mas eu fiquei com medo de mexer e expulsar errado. Beleza, então. Gente, então, dando sequência, o 139 da pauta, Fischer Agroindústria, relatoria do conselheiro Pedro. Vamos lá, Pedro. Deixa eu ver aqui, eu pensando em fazer... O relatório é pequeno, deixa eu ler ele rapidinho. Por bem relatar os fatos, que é meio enrolado isso aqui um pouquinho. Por bem relatar os fatos do relatório constante na resolução número tal, proferida por esta colenda turma colegiada com os devidos acréscimos. A empresa cima qualificada formalizou em 13 de março de 2002 compensação de débitos naquela data vencidos com o direito creditório oriundo de incentivo fiscal instituído pela Lei 9.373/96 e objeto do processo número tal. Posteriormente, já em 12 de março de 2007, formalizou novo pedido de restituição com restituição/compensação, este processo que pretende utilizar direito passível de restituição devido a pagamento indevido. O que a empresa está considerando pagamento neste processo é a compensação realizada no outro processo, e decorre de ter incluído na base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, então calculadas parcelas que em 2007 considerou indevidas. São elas as receitas financeiras incluídas na base de cálculo da Lei 9.718 e o ICMS por ela destacado, como contribuinte originário nas saídas que realiza. Com base para que a primeira parcela seja indevida, alegou a decisão do STF que afastara por inconstitucional a definição do faturamento pretendida pelo ato legal citado no julgamento do RE 346-084. Quanto ao ICMS, cita trecho do voto do ministro Marco Aurélio no julgamento do RE 240-785, em que defende não ser a parcela do imposto identificável com o conceito de faturamento. Reconhece o próprio contribuinte que aquele julgamento não havia sido finalizado quando da apresentação de seu requerimento administrativo. A DRF Araraquara, que analisou o pedido do contribuinte, considerou não homologada na íntegra a compensação, por não ter ocorrido nenhum pagamento indevido. Para tanto, reiterou que as decisões do STF proferidas no controle difuso da constitucionalidade dos atos legais somente produzem efeito a favor da parte que integrou a lide, de modo que o julgamento do STF citado, ainda que em sessão plena daquele tribunal, não aproveitaria a contribuinte. Em segundo lugar, reiterou que o ICMS, devido a uma condição de contribuinte original, integra aquela base de cálculo, dado que o legislador dela somente excluiu o ICMS cobrado na condição de contribuinte substituto. Em consequência desse entendimento, não foi realizada qualquer verificação quanto aos montantes aqui pretendidos, os quais foram demonstrados apenas em planilha elaborada pela empresa e que sequer discrimina a parcela do ICMS
das outras receitas, incluída por força da Lei 9.718. O objeto de manifestação de conformidade, essa decisão foi mantida pela DRJ Ribeirão Preto pelos mesmos motivos. Releva informar que ambas as instâncias administrativas, DRF e DRJ, implicitamente aceitaram ter ocorrido mesmo um pagamento em março de 2002. Aliás, o relatório da decisão recorrida chega a usar a expressão pagamento por compensação. O recurso ofertado representa os argumentos já expostos diante da DRJ para justificar o indébito que alega possuir decisão plenária do STF, quanto ao alargamento e possibilidade de exclusão do ICMS por não ser faturamento. A contínua a DRJ de Ribeirão Preto julgou a manifestação de conformidade do contribuinte nos seguintes termos. A solicitação foi indeferida, né? Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário peticionando a reforma do acordo. Neste recurso, a empresa suscitou as questões de mérito apresentadas na manifestação de conformidade, repetindo as mesmas argumentações. Este colegiado, em sessão realizada no dia 9 de dezembro de 2010, resolveu converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro para julgamento, pois necessitava que a empresa discriminasse a parcela relativa às outras receitas excluíveis da base de cálculo em razão da declaração de condicionalidade pelo decreto, pelo STF, do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718/98. Cumprida a solicitação do colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser incluído em sessão de julgamento. É o relatório. O recurso voluntário tempestivo atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme antes consignado, o presente processo trata de pedido de restituição de pagamento indevido ou maior para a contribuição do PIS no valor de R$ 20.757,54, referente ao período de fevereiro de 2002. Pago, botei entre parênteses aqui, né? Em 13 de 3 de 2002. Na verdade, aqui foi compensado esse valor. Então, o pagamento foi efetuado por meio na verdade, aspa, que eu falei parênteses, viu? Tal pagamento foi efetuado por meio de compensação realizada no processo número tal aqui, conforme documento de folha 2. Como bem destacado pelo relator original deste processo na resolução número tal, impede ressaltar que ambas as instâncias administrativas, DRF e DRJ, implicitamente aceitaram ter ocorrido mesmo um pagamento em março de 2002. Aliás, o relatório da decisão recorrida chega a usar a expressão pagamento por compensação. Em consequência, uma vez que foi admitida por essas instâncias o pagamento por compensação ou excesso de compensação, essa temática não será abordada no presente processo, pois não foi utilizada como fundamento para o indeferimento do crédito. Fazendo essa ressalva aí. A origem do seu indébito tributário, o contribuinte diz que foi decorrente de ter incluído na base de cálculo das contribuições parcelas referentes à ampliação da base de cálculo por força da 9.718/98, julgado inconstitucional pelo STF, no recurso especial 346084, e também o valor do ICMS que deve ser excluído da base de cálculo. Com relação à primeira temática, essa turma colegiada resolveu baixar o processo em diligência para que a empresa discriminasse a parcela relativa a outras receitas excluíveis da base de cálculo em razão da declaração de constitucionalidade pelo STF no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718/98. Os resultados da diligência foram sintetizados no relatório de diligência fiscal de folhas 247 e 248. Essa matéria, assim, encontra-se madura para julgamento. No que concerne à exclusão do ICMS da base de cálculo, essa questão é muito debatida nas turmas do CAF, até o dia atual não se tem entendimento uniforme quando do seu julgamento. Isso porque há turmas que acham já aplicável imediatamente aos casos aqui discutidos no âmbito administrativo a decisão do STF, do RS 574/906, sobre repercussão geral, enquanto outras turmas entendem que, por essa decisão ainda não ter transitado em julgado, em vista de julgamento pendente de embargo de declaração e está sujeita à modulação dos seus efeitos, não seria de aplicação imediata nos processos aqui discutidos. No entanto, a conselheira Taide Laurentes Galkovitz propôs
uma solução intermediária para essa questão, no sentido de sobrestar o julgamento no âmbito administrativo desse processo até o trânsito em julgado da referida decisão do STF. Em vista da incerteza quanto ao início temporal dos efeitos da decisão proferida pelo STF, também entendo ser essa a melhor solução, também entendo ser essa a solução mais prudente e adequada ao caso. Assim, com a devida vênia, reproduz as considerações da ilustre relatora, constante do acordo número tal, que fundamentaram o seu entendimento para sobrestar os casos onde se discute a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu vou dispensar a leitura do voto, que vocês já conhecem, né? Pode ser? E vou direto à conclusão. Só para a conclusão. Isso. Consultando o andamento do RE 574706 no site do STF, observa-se que o julgamento dos embargos de declaração que estava previsto para 5 de dezembro de 2019 foi retirado de pauta por uma decisão do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Uma nova data depois foi prevista a 1º de abril de 2020 e, mais uma vez, não se concretizou, encontrando-se o julgamento dos embargos ainda pendente. Dessa forma, com base nos fundamentos do acordo acima transcrito, voto para que seja sobrestado o julgamento do presente processo administrativo na unidade de origem até o ponto em julgado do RE 574706, tema 69 do Supremo Tribunal Federal, após, com o trânsito em julgado certificado nesses autos, retornem para julgamento nos termos regimentais. É como voto. Ok, sobrestamento, não sei como a Lara, a Sabrina vota, mas essa questão aqui era complexa, inclusive o Pedro mudou, né, posteriormente a posição dele, ele acompanhava a Maria. Mudei, eu sempre acompanhei essa questão do sobrestamento. Então, vamos lá, conselheira Cíntia. Correlator. Renan. Correlator. Renata. Acompanho. Lara. Acompanho. Sabrina. Acompanho. Thaís. Acompanho. Eu também acompanho, então resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o julgamento do presente processo administrativo, na unidade de origem até o trânsito do julgado do RE 574706, tema 69 do STF, determinando seu retorno a esse colegiado, a esse conselho, para julgamento nos termos regimentais após a certificação do trânsito em julgado. Primeira vez que o sobrestamento aqui dá unanimidade, né? Então, é interessante. Né? A Maria não concordava de jeito nenhum. De jeito nenhum. Morrer brigando comigo. Isso aí, Pedro. Vamos já rápido para a Renata. Antes disso, eu só conversar com a Patrícia. Patrícia, quando você quiser ir, a gente vai continuar a gravação após as 18 horas, ok? Ok, presidente. Fico só aguardando o sinal. Obrigado. Então, na sequência, o item 142 da pauta é RNJ Brasil Publicidade, conselheira Renata. Renata? Muda, Renata. Renata, e aqui, se cair aqui a minha conexão, porque está armando uma chuva aqui, elas terríveis. Responder grilo agora, né? Mas, enfim, aqui também está chovendo a beça. Mas vamos lá. Trata-se, então, como eu estava dizendo, eu vou fazer algumas pontuações aqui no relatório, que ele está um pouco extenso, para seguir diretamente no voto. Então, trata-se de recurso voluntário, interposto contra o acordo proferido pela 14ª turma da DRJ de Ribeirão Preto, que, por unanimidade de votos, julga improcedente a impugnação. Aqui não é uma manifestação de inconformidade, é, de fato, uma impugnação. Aí eu colaciono abaixo a emenda. Trata-se da exclusão da base de cálculo da COFINS das receitas repassadas a terceiros no tocante às agências de publicidade e de propaganda. Eu já até fiz um voto nas primeiras sessões exatamente sobre esse tema. Não sei se vocês vão se recordar, mas vamos lá. Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da demanda, reproduzo o relatório da DRJ retratado no acordo recorrido. Então, aqui ele coloca, né, os fundamentos do auto de infração, os valores a que se trata e que se exige do contribuinte, e diz que o termo de verificação fiscal da ação
em que o contribuinte é a empresa prestadora de serviço atuando como agência de propaganda e publicidade, e que no período de 1º de janeiro de 2004 a 22 de janeiro de 2004, indevidamente excluído de sua base de cálculo do PIS e da COFINS, valores pagos diretamente ou repassados à empresa de rádio, televisão, jornais e revista, sem que houvesse base legal permitindo tal inclusão. Lembra que somente a partir de 23 de setembro de 2004, por força do artigo 13 da 10.925, de julho de 2004, tal exclusão passou a ser permitida. Relata, então, que as bases de cálculos adequadas, de acordo com as notas fiscais e faturas emitidas pelo contribuinte, e as diferenças do PIS e COFINS resultantes foram lançadas, então, no auto de infração. O contribuinte toma ciência e apresenta a sua impugnação. E vai repetir em alguns pontos, eu vou passar isso daqui, porque eu vou tratar isso especificamente aqui no bojo do voto. Cientificada a decisão em 10 de fevereiro de 2015, conforme o AR de folhas 440, o contribuinte apresenta recurso voluntário em 6 de 3 de 2015, conforme o protocolo de folhas 443, pugnando pelo provimento do recurso e cancelamento da exigência fiscal. Nos termos então, passo direto ao voto. Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso voluntário, bem como preenchimento de requisitos de admissibilidade, devendo ser reconhecidos este recurso. Trata-se, então, de auto de infração, lavrado em parte contribuinte para aplicação de multa pelo descumprimento de requisitos do regime. Acho que isso aqui está errado, gente, desculpa. Eu fiz um negócio aqui com relação a... Pegou um modelo, normal. Foi. Então, trata-se, então, de auto de infração, no caso aqui, com relação à inclusão inadequada na base da COFINS e do PIS, das receitas repassadas a terceiros, que a fiscalização, como eu falei no relatório, teria entendido inadequada pelo contribuinte, glosando, portanto, esses valores. Em resumo, então, a recorrente que atua como agência de propaganda e publicidade requer a insubsistência dos referidos autos de infração, tendo em vista a não incidência das contribuições ao PIS e ao COFINS sobre os valores transferidos a outras empresas de rádio, televisão e jornais, ao argumento de que, não ingressando em seu patrimônio, essas receitas não podem ser consideradas receitas brutas para os fins da incidência das aludidas contribuições. Junto aos autos, o parecer do jurista Ives Glander da Silva Martins, no sentido de que esses valores poderiam ser excluídos da base de cálculo. Vejamos. Como visto, versa então o presente processo sobre dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS das receitas transferidas a terceiros. A temática não é nova nesse tribunal e diz respeito à aplicabilidade e inaplicabilidade imediata do inciso 3º, parágrafo 2º, artigo 3º da 9718, que assim prescreve. Parágrafo 2º, que diz que exclui-se da base de cálculo, exclui-se da receita bruta, os valores que computados como receita também tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica, observadas as normas complementares reguladoras expedidas pelo Poder Executivo. A norma acima destacada, embora vigente, não possui aplicabilidade imediata, já que sua eficácia depende da expedição de normas complementares, como diz a lei, expedida pelo Poder Executivo, as quais nunca foram editadas. Ocorre que tal dispositivo, mesmo antes de regulamentado, foi expressamente revogado pelo artigo 47, inciso 4º, a linha B, da MP 118, de 9 de junho do ano de 2000, que abaixo reproduz em que fica revogado o citado dispositivo. Por esse motivo, a Secretaria da Receita Federal, inclusive, editou o ato declaratório 56, de 20 de julho de 2000, os seguintes termos que eu também reproduzo nesse mesmo sentido, de que a lei, embora vigente, não possuiu eficácia. Com efeito, a norma acima citada tornou-se inaplicável, seja por ausência de regulamentação, seja por sua revogação expressa pela MP acima referida. Nesta esteira, é importante destacar que não cabe a este órgão de julgamento, ao albedrio da norma reguladora específica, dada a sua inexistência, usurpar competência que não é sua para fixar critérios segundo seu juízo, dando eficácia ao dispositivo legal acima mencionado.
Essa discussão, inclusive, já foi objeto de análise detida por esse colegiado no voto condutor 3402006064, relatado pelo conselheiro Diego Diniz Ribeiro, na sessão de 29 de janeiro de 2019, cuja ementa abaixo transcrevo. Aí eu transcrevo aqui a ementa do voto do Diego nesse exato sentido. Da mesma forma, o STJ já decidiu, destacando-se como exemplo o agravo 977750 de Santa Catarina, cujo relator é o ministro Mauro Campbell, da segunda turma, julgado em 15 de março de 2011, cuja ementa abaixo transcrevo, também exatamente nesse sentido, de que o dispositivo do artigo 3º, parágrafo 2º e 3º da 978, em virtude de ausência de norma regulamentadora, padeceu de eficácia. Por fim, resta mencionar que somente com a conversão da medida provisória 183, de 30 de abril de 2004, a Lei 10.925, de 2004, é que restou de forma expressa a regulamentação da questão, possibilitando que as empresas de serviços de propaganda e publicidade pudessem excluir de sua base de cálculo do PIS e da COFINS as importâncias pagas ou creditadas a outras pessoas jurídicas, conforme o dispositivo abaixo relacionado. Por sua vez, a Lei 7450 de 85 prescreve no artigo 53, eu vou ler aqui o parágrafo único, no sentido que o inciso 2º exclui-se da base de cálculo das importâncias pagas diretamente repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e revistas, atribuídas à pessoa jurídica pagadora e a beneficiária a responsabilidade solidária pela comprovada efetivação desses serviços. Desta feita, percebe-se que, de acordo com os dispositivos acima mencionados, apenas para fatos geradores ocorridos a partir de 23 de julho de 2004, as empresas de publicidade e propaganda podem excluir da base do PIS e da COFINS as importâncias pagas diretamente ou repassadas às empresas de rádio, televisão, jornais e revistas. Assim, como os autos de infração impugnados tratam de fatos geradores ocorridos no período compreendido entre janeiro de 2004 e 31 de julho de 2004, assiste parcial razão a recorrente, de modo que os fatos geradores ocorridos a partir de 23 de julho de 2004 devem ter o lançamento fiscal cancelado, mantendo-se a autuação para o período de 1º de janeiro de 2004 a 22 de setembro de 2004, haja visto a ausência de previsão legal para a exclusão nas bases do PIS e da COFINS das importâncias pagas a pessoas jurídicas diversas. Aqui, no caso, revistas, jornais, televisão e rádio. Por fim, cumpre frisar que não se cogita atribuir a retroatividade ao comando do artigo 13 da 10.925 de 2004, uma vez que não se verifica o enquadramento em qualquer das hipóteses previstas no artigo 106 do Código Tributário Nacional. Onde eu exposto, conheço do parcial provimento do recurso voluntário para excluir do lançamento os fatos geradores ocorridos a partir de 23 de julho de 2004. É como voto, presidente. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, só estou procurando aqui esse voto do Diego. Então, tá falando também até adiantar, presidente, que eu acho que eu vou pedir vista desse processo. Ok, ótimo. Porque eu não estou conseguindo ver o e-processo aqui, eu estou entendendo que a discussão é receita de terceiro, daí não é exclusão de base de cálculo, é não incidência, por isso que eu estou querendo tirar umas dúvidas, e sem o e-processo aqui, com o adiantado da hora, só vai complicar. Eu acessei aqui também, que eu estava com essa dúvida, mas me parece que não tem essa questão de prova, que eu queria saber se efetivamente tem a prova, que é receita de terceiro, como é que isso foi demonstrado. Uhum. Né? Só que a questão não é de prova, a questão é de direito e a questão é de aplica-se essa legislação a partir de outubro ou é antes? É essa questão, porque dependia de regulamentação. Acho que esse é o ponto da discussão. Eu lembro do seu voto, Renato. Eu lembro da discussão. Eu acho que eu não estava. Eu acho que estava de licença, não estava, Renato? Nenhum momento, nem fiscalização, discutiu a natureza da verba a terceiros. Então, isso não foi discutido. Que eu discutiria isso, mas isso não foi levantado. Eu procurei. Não é receita de terceiro. Não, é receita de terceiro. Mas isso não foi questionado, né? Não foi questionado por ninguém.
Isso parece que é fato. É que, assim, normalmente a gente discute tributação de receita de terceiro pelo PiscoFins, até questão de agência de turismo, essas coisas, que o dinheiro entra e dela repassa. É a mesma lógica, a publicidade é a mesma coisa, esse recurso que foi para a televisão e foi para o rádio. Aí a nota fiscal está discriminado lá o valor que vai para a televisão e que vai para a rádio, isso que eu olhei aqui. Então não tem essa discussão, que eu discutiria isso, né? A comprovação disso e se efetivamente há a demonstração disso. Mas parece que isso é fácil. Em controverso que é despesa de terceiro. Aqui Então, é um provimento. Então, eu nem passo vista. É por isso que a questão da... não é assim, né? Não, gente, isso aí tem muita jurisprudência. Aí a questão é se essa lei aplica-se, isso aqui é a partir de outubro ou é antes, né? Que a DRJ entende que é a partir de outubro, né? Não, eu acho que isso o contribuinte, presidente, é o seguinte... Julho, né? Isso, não é julho, 23 de julho. Mas não sei desse caso aqui que eu não estou conseguindo abrir. Que ele tirou outubro. Eu estudei bastante esse caso aqui e tem outros votos nesse sentido de fato, a partir da data da publicação da norma. Então, vai atingir ali o finalzinho ali do fato gerador atribuído dentro do órgão de infração. Que a DRJ reconheceu a partir de depois, acho que é outubro mesmo, né? E a Renata está reconhecendo a partir de julho, a partir da data da edição da lei, não da regulamentação. Entendi. É que normalmente nesses processos, eu não sei se aconteceu nesse caso, porque eu estou falando, eu não estou conseguindo abrir o e-processo de novo, que nem ontem. O que o contribuinte fala não é hipótese de incidência, porque essa receita não é minha. Isso, a questão é essa. Não é receita dela, é receita de terceiro. Isso. Então, não é questão de quando se aplica a exclusão da base de cálculo, não. É um passo atrás. Esse dinheiro não é meu. Como que você vai me cobrar mas a lei ela veio trazer isso, explicar essa situação, Thaís. Então, ela passou a considerar isso como uma exclusão, né? Sim. Que daí, na minha opinião, chovendo molhado, né? Porque já não tributava mesmo. Isso. Assim. Mas coloca lá como exclusão, não é isso, Renata? Eu acho que... Ele permite a exclusão, mas ele condiciona aquela exclusão a uma norma complementar, que nunca veio. Por isso, o entendimento, inclusive, do STJ, no sentido de que ela está vigente, mas não tinha eficácia. Não permite a exclusão. O que somente foi efetivado nessa data, que eu considero que é da data da publicação da lei, que permitiu, como eu coloquei aqui, de julho de 2004, quando, então, a lei previu expressamente a possibilidade. E aí, botando uma pá de cal sobre o assunto. Isso. E a DRJ só considera a vigência dela a partir de outubro, não é isso? Outubro, isso. Mas ele também não justifica por quê, que eu procurei, e não entendi de onde que saiu esse outubro. Se na maioria dos votos, inclusive na decisão do STJ, considera exatamente da publicação da norma. Eu também vi, não achei a justificativa, não. Eu fiz um voto sobre essa matéria, mas eu estou procurando aqui ver se eu acho. Eu acho que eu vi um voto. Sim, Pedro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Passo, peraí. Eu estou procurando ele aqui também. Porque eu acho que eu lembro de ter lido alguma coisa sua sobre esse... Não sei se foi nesse caso, mas eu li algum voto seu, peraí. Foi sobre essa mesma matéria. Foi, né? Lembro que a gente julgou um caso da Telemig sobre isso lá atrás, colegiado antigo, e na época dava qualidade para tributar pelo PiscoFins, mas pela questão do conceito de receita, que é a receita de terceiro, que daí não é questão de publicidade e propaganda, nem nada. A discussão anterior, Thaís, que era dada, era a questão de prova. Se o cara demonstrou, acho que tinha uma jurisprudência forte disso, se o cara demonstrou que essa receita é de terceiro, a nota fiscal era separadinha e tudo mais, aí excluía. E até muitos votos do Henrique nesse sentido. Isso mesmo. Então, se aqui não há dúvida disso, por que está cobrando? Por que se mantém? Não está. A posição da Renata é por conta de ver essa lei, né, de 2004, que tratou dessa questão. Entendi. Eu fui na concordo, também que já o próprio tribunal já decidiu sobre essa questão, né? Ô, Renata, eu só não entendi porque o seu provimento foi parcial a partir da data.
Porque ele pede tudo, né? Eu só estou dando um pedacinho. Ele pede pela não incidência e não paga nada. Entendi. Ô, Thaís, eu acho que então, nesse caso, acho que seria interessante a sua vista, sim. Porque a Renata, ela está colocando um marco temporal à edição dessa lei. Pelo que eu vejo, o seu entendimento é mais amplo. Não, eu dou provimento. Para tudo. Aí você daria provimento para tudo, né? Inclusive porque, por exemplo, esse precedente do Diego não era sobre receita de terceiro. Não era. Sim, eu precisaria olhar o do STJ também, mas esse aqui do Diego, eu tenho certeza que o Diego votava dessa forma que eu estou dizendo. Até eu voto sim. Sim. Pedro, o teu voto está aqui, tá? Eu achei, a página da comunicação, né? Isso. Mas pode ser, presidente. Se ficar mais confortável também, eu faço a vista. Eu vou achar o do Diego. Peraí. Deixa eu ver se questão da data, se eu falar alguma coisa. Onde é que está o do Diego? Peraí, que esse aqui não está. Mas é dentro do tempo, Thaís, está bem claro. Né? Tá, mas tá. Pode ser, eu faço a vista, presidente, por causa do horário. Não, então, o voto da Renata, você vê, tá todo certinho. É que eu realmente não concordo a princípio. Eu precisaria ver aqui se realmente eu perdi alguma coisa da jurisprudência do CARF nesse meio tempo. Porque, para mim, isso era tranquilo no outro sentido. Né? Aqui a jurisprudência do STJ, né, que diz que realmente, durante esse período, eles não teriam direito à exclusão da base. Aqui, como o STJ definiu, e tem alguma jurisprudência até mais recente, depois de 2011, tem o voto do Diego, deixa eu ver se eu botei mais algum outro aqui. É que assim, Renata, qual que eu acho que é o ponto? Ele foi instado a se falar sobre a aplicação da norma no tempo, o STJ, e daí ele falou sobre a aplicação da norma no tempo. Ele não falou sobre receita de terceira tributada pelo PIS/COFINS ou não, entendeu? Eu tô achando que é por isso, entendeu? Que isso daqui não diz o que eu tô dizendo, que, na verdade, qual que foi o objeto do que foi levado ao STJ. É a questão da lei no tempo, né? Eu tô achando, tá? Por isso que é melhor eu pedir a vista mesmo, faço. Daí a gente conversa com mais calma. Porque é isso daqui, em tese, é o passo à frente, né? Assim... Não sei se ele falou do passo atrás. Deixa eu ver. O voto do Diego foi por unanimidade. Então. Mas ele é exatamente nesse sentido. Só se for um negócio que passou assim. A gente errou, porque a gente não vota assim. Nem eu, nem Maísa, nem Diego, nem Rodrigo. Não, é exatamente. Tanto que ele coloca os valores, até sublinhei. Os valores computados como receita tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica não devem ser excluídos da determinação da base de cálculo da COFINS sobre o regime cumulativo em virtude da inexistência de dispositivo legal que regulamenta esse dispositivo do artigo 3º, inciso 3º, parágrafo 2º da 9718. É exatamente o que ele diz no voto dele. É só uma colação dele no voto anterior. É exatamente isso. Não, parece que você está certa mesmo na situação do voto dele aqui. Eu acho que realmente aconteceu alguma coisa, que a gente votou errado, se foi isso. No meu voto, página da comunicação, deu voto de qualidade. Aí eu tive o mesmo entendimento de Renata. Foi voto de qualidade. E a gente votava que não tributa a receita de terceiro, né? Rodrigo não estava ainda. Deixa eu ver quem é que estava aqui, deixa eu ver. Era... Presidente. Presidente, deixa eu ver aqui, era Valdir. Não, então eu estava. Valdir Navarro. Esse do Diego foi de janeiro de 2019. O do Pedro... Não, você não estava não, cara. Ah, estava, o Rodrigo Mineiro participou. Então deu voto de qualidade aqui. É anterior, a do Pedro é anterior, é de 2018. Então, o voto do Diego, que é posterior, teria sido a unanimidade de votos, em janeiro. É interessante a vista, Thaís, para esclarecer isso. Acho que a gente está até com a cabeça cansada para a gente enfrentar isso. Né? Não, pode deixar, eu faço. Né? Então, vamos colher os votos.
a relatora está dando parcial provimento só para considerar a partir de... Peraí, deixa eu abrir aqui o voto. A partir de julho de 2004. 23 de julho. 23 de 2004, quando entrou em vigor essa legislação que regulamentou a possibilidade de exclusão de receita de terceiro da base de cálculo. Ok, então... Agora eu não tenha me manifestado no voto, são vários os acordos do CARF nesse exato sentido. Da turma, mas existem outros no mesmo sentido. Podia ter sinalizado do Pedro também. Enfim, eu acho que eu sinalizei do Diego. O que vai acontecer? Qual que é a particularidade daquele caso que é coincidente com esse e que foge da regra geral? E também analisar a questão da prova, né, Thaís? Que pode ser a diferença das decisões, a questão da prova também, o que foi alegado pela fiscalização. Pode estar acontecendo essa divergência a princípio. Então, vamos, então, a relatora está dando parcial provimento. Pedro, como voto, que tem que chegar até a Thaís. Eu fiz um voto, como eu já falei, nesse mesmo sentido, e foi... Eu concordo com o voto da relatora, eu só peço para você dar uma conferida, Renata, na data, porque no meu voto aparece dia 23 de julho, o seu está... No meu aparece 26 e o seu está 23, eu não deu para conferir qual é o que está correto. Vamos conferir, Davi, qual é a data exata. Eu estava 26, agora eu estou me recordando, você que está aqui falando, mas é 23 mesmo. A data 23, da lei é dia 23. Então, acho que o meu que estava errado. Então, eu acompanho a relatora, presidente. Eu vou até conferir aqui de novo aí. Ok. Cíntia? Eu acompanho a relatora. Ok, a relatora Renan? Lara? Acompanho. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Vista, presidente. Ok, então, vista a conselheira Thaís, de Laurentiis Galcovitch, após a leitura do voto da relatora, dando parcial provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento dos fatos geradores ocorridos a partir de 23/7/2004, acompanhada dos conselheiros Pedro, Cíntia, todo mundo, até a Thaís, não, até a Sabrina, pediu vista a conselheira Thaís. Ok? Peço um minutinho só para eu anotar isso aqui, que senão fica perdido. O Pedro. Diga aí, eu ia falar agora. Não, eu acabei de olhar aqui a data, que eu considerei a data da publicação da lei, foi dia 23 mesmo. Mas foi convertida a MP no dia 26, que acrescentou essa lei foi publicada no dia 23/7, mas a MP 183 de 2004, que acrescentou esse dispositivo, e a conversão do SMP foi dia 26 de julho de 2004. É o que consta aqui no meu texto aqui. Então, dá uma olhada aí com relação a essa questão de conversão, que ele foi acrescentado nessa lei por uma medida provisória, né, que foi convertida dia 26 de julho de 2004. Não é melhor iniciar logo a minha gravação? Oi? Vou iniciar a minha gravação e a da Cíntia. Tá. Digo, para essa e começar outra. Isso. Pedro, então, o que estava então o resultado ficou assim, gente, só um segundinho. Então, vice-conselheira Thaís, após a leitura do voto da relatora dando parcial provimento, acompanhada dos conselheiros Pedro, Cíntia, Renan, Renata, Lara e Sabrina, pediu vice-conselheira Thaís. Então, isso foi o processo 142 da pauta. Eu peço a Patrícia para encerrar a gravação, por gentileza. Ok, presidente.